Bom dia, boa tarde, boa noite. Você está no Fala Saldanha? Então aqui, meus amigos, eu vou continuar aqui com a nossa série de episódios sobre relatos ufológicos. Aqui com mais um caso datado do dia 5 de fevereiro de 1971, na cidade de Kinula, na Finlândia. No fim da tarde de sexta-feira, dia 5 de fevereiro de 1971, dois jovens de Kinula, Peter Aliranta, de 21 anos, e Esko Juhani Snack, de 18, trabalhavam na floresta da aldeia de Kangaskila, em Kinula, perto da fronteira dos condados de Middelfland e Vaasa. Por volta das 15 horas, eles estavam prestes a terminar o trabalho, pois o dia nublado estava escurecendo lentamente. Aliranta tinha acabado de desligar a motosserra, quando de repente notou um estranho objeto de aparência metálica no nível do topo da árvore que descia direto para baixo. Tinha a forma de dois discos um sobre o outro e tinha cerca de 5 metros de diâmetro. No fundo do veículo havia 4 pés de pouso finos, de 5 a 10 centímetros, com mais de 2 metros de comprimento. Em poucos instantes, o objeto desceu em uma pequena abertura entre as árvores, a cerca de 15 metros de Aliranta Snack. O último mencionado, no entanto, não percebeu o que estava acontecendo neste momento, pois ainda estava ocupado cortando galhos de uma árvore com sua motosserra. Durante a descida, uma abertura redonda apareceu no centro da parte inferior do OVNI, e a partir dela, imediatamente o veículo pousou firmemente no chão. Um serzinho estranho deslizou para baixo. Na verdade, ele deslizou por aqueles 2 metros até o chão coberto de neve. Não houve movimento normal de queda. Depois disso, o ser começou a se aproximar de Aliranta. Seus movimentos eram muito rígidos e os passos curtos. O ser parecia um homem do espaço, ou robô, e tinha menos de 1 metro de altura, talvez 90 centímetros. O corpo estava coberto com um macacão de cor verde. A cabeça tinha a mesma cobertura, e no meio dela havia uma espécie de lente voltada para a frente. As mãos eram redondas nas pontas e não se viam dedos. As botas nos pés faziam parte do uniforme, e verde também. O humanoide parecia mover-se de forma estranha sobre a superfície da neve. Não caiu na neve profunda como seria de esperar. Como esta entidade avançava lenta, mas firmemente em direção a Aliranta, ele ligou sua serra motorizada e começou a se aproximar do estranho caminhante com a serra na mão. Nesse ponto, Esko Snack também tomou conhecimento dos estranhos acontecimentos. O acionamento da serra motorizada o fez se virar para ver o que Aliranta estava fazendo. O homenzinho verde e Aliranta estavam se aproximando. A distância entre eles agora era inferior a 10 metros. De repente, o ser se virou e começou a voltar para o disco. Isso tornou Aliranta mais corajoso e ele correu para pegar o humanoide. Dentro do disco, outras entidades agora eram visíveis. Havia 3 janelas na parte superior do veículo, cerca de 1 metro de largura, e através de uma do lado direito eram visíveis 3 formas em movimento, semelhantes a humanos, embora nenhuma característica ou detalhe pudesse ser visto. Quando Peter Aliranta estava prestes a agarrar um humanoide, quando a cerca de 3 metros do disco, ele se elevou no ar de uma forma estranha, flutuando em direção à abertura de onde havia saído. Tendo o humanoide subido a mais de 1 metro acima do solo, Aliranta estendeu a mão rapidamente e agarrou o calcanhar da bota direita com a mão nua. No entanto, ele teve que largar o pé imediatamente, pois ele queimava como ferro quente. As feridas causadas pela queimação no polegar, indicador e dentro da mão ainda eram claramente visíveis 2 meses depois. Ao mesmo tempo, Aliranta automaticamente deu alguns passos para trás. Então a entidade foi capaz de deslizar de volta para a nave sem ser perturbada. No momento em que o humanoide entrou no disco, este começou a emitir um leve zumbido e lentamente começou a subir do chão. Aliranta sentiu neste momento uma fraca rajada de ar, mas não se detectou fumo nem cheiro, nem qualquer fenômeno luminoso. Não havia luzes visíveis no veículo durante o incidente. À medida que o disco subia, a abertura redonda na parte inferior se fechava, mas os pés de pouso mantinham sua posição. Em cerca de 15 segundos, todo o objeto havia desaparecido no céu. Segundo testemunhas oculares, a visita dessa estranha nave durou pelo menos 3 minutos. Depois que o disco desapareceu, os homens não puderam falar,
pois estavam muito surpresos com todo o incidente. Eles se sentiram rígidos e tiveram alguma dificuldade em se mover, especialmente Peter Aliranta. Demorou cerca de 1 hora antes que eles pudessem se afastar da floresta. Antes de partirem, eles observaram mais de perto as marcas deixadas na neve, evidências desse incrível acontecimento. Os passos deixados pelo humanoide também eram claramente visíveis. Eles eram pequenos, tinham mais ou menos 15 centímetros, e bastante circulares. No decurso da investigação, não apareceram detalhes de nada que pudesse tornar inquestionável a história destes dois homens. E aí, também teve um segundo encontro, que aconteceu no dia 2 de fevereiro de 1971, 3 dias antes desse primeiro encontro, na cidade de Kyminki, também na Finlândia, às 8 da noite. Duas mulheres, a senhora Sinikka Kuitunen e a senhora Maininen, estavam dirigindo de Kuusamo em direção a Ouluquando, em Kyminki, e eles observaram uma luz através do carro do lado direito da estrada. Depois de algum tempo, o semáforo passou para o lado esquerdo da estrada, durante o qual os ouvidos da senhora Kuitunen a taparam. Quando chegaram ao campo, a luz desapareceu. De repente, a senhora Kuitunen, que estava dirigindo, viu uma criatura de 1 metro de altura, com um capacete na cabeça. Ele estava vestido com um terno marrom esverdeado e atravessou a estrada em pequenos saltos, desaparecendo do outro lado da estrada. Não havia casas ou outros edifícios na área. As mulheres ficaram com muito medo e não pararam para investigar se ele deixou rastros e foram direto para Oulu. Nenhuma das mulheres iria relatar o incidente inicialmente, não até o aparente encontro, na mesma região, em 5 de fevereiro. O incidente atrairia a atenção da mídia nacional e internacional, bem como os numerosos investigadores de OVNIs ao longo dos anos. Então, para você aí, mais um caso de contato imediato, o estranho humanoide de Kinula.